quando você massacra a educação, você massacra a formação de opinião. Ponto. Acabou. E muita gente confunde opinião com doutrinação. Sim. Então vamos pegar um ponto aí. Em primeiro lugar, é impossível você doutrinar um aluno. Isso é simplesmente impossível. Até tá porque bom? não é uma folha em branco, né? Isso é uma bobagem. As pessoas têm sua própria cabeça, sua própria cultura, o seu modo de vida e a sua opinião. Ninguém muda a opinião de ninguém assim, não. E o interessante não é alterar, modificar a opinião de alguém. O importante é a gente fazer o debate de ideias. Sim. Vamos colocar as ideias aqui nesse campo e vamos refletir. Porque muitas vezes aquela mulher oprimida, aquela mulher que nem sabe da violência que ela está sofrendo, às vezes ela tem coisa para mostrar pra gente que a gente não está vendo. Não está vendo, com então certeza. Tudo é uma troca, né? Aquele menininho que chega lá, aquele jovem que chega todo machista, todo com aquele discurso pronto. Quanta coisa que ele não está vendo, mas quanta coisa que nós não estamos vendo nele. Então, é o debate de ideias que interessa. E o melhor local para isso é a escola. Né? Por quê? Porque dentro das diversas disciplinas nós vamos debater isso. Poxa, eu sou professora de biologia. Eu vou discutir corpo humano, eu vou discutir reprodução, eu vou discutir métodos contraceptivos. Está na minha apostila. Entendeu? Nós vamos falar de verminose, nós vamos falar de falta de saneamento básico, nós vamos falar de DST. São assuntos que vão trazer à tona muitas vertentes, muitas linhas de pensamento que a gente precisa discutir. E nas outras disciplinas também. Nem a matemática foge disso, correto? Porque nós vamos falar sobre tudo e as ideias vão aparecer ali. Então, assim, até para pegar vou fazer o que você fez, misturar tudo com tudo. Pode misturar, porque a gente começa a pensar Uma vez eu vi numa escola uma pessoa do alto escalão da escola entrar e falar assim: gente, vai ter inscrição para o vestibular e a gente vai fazer umas palestras e vai vir uma pessoa de exatas para falar de robótica. Meninas, vocês também podem assistir. Oxe, então, esse seu oxe diz tudo. Mas na hora as meninas dizem assim: como é que é? Como assim a gente pode assistir? Que conversa é essa? Essa coisa que exatas é só para o mais inteligente. Sim. E, portanto, o mais inteligente é o homem. Meninos. Para. Que não tem isso. Que coisa é essa? Né? Desde quando uma pessoa de exatas é mais inteligente do que uma de biológicas ou de humanas? Ainda mais por ser homem. O menino não pudesse assistir. Claro, não pode. Mas porque depois ele também não pode ser diretor de escola. Não, então, né? Então, pois é. Então, tudo isso existe, entendeu? Então, quando a gente chega e vê o desmantelamento da educação, é justamente para quebrar o debate de ideias e consolidar essa coisa. Olha, o ensino superior é para o homem, não é para a mulher. Sim. As profissões que dão mais status é para homens, isso não é para mulher. A opinião é do homem. Tanto é que às vezes você escuta assim: quem você vai votar? Não, meu marido falou. Ainda existe isso. Ainda existe. Sim. E muito. E como você mesma colocou, não é na mulher que não teve acesso à educação, não. É na profissional liberal. Sim. E ela nem percebe o que ela está falando. Entendeu? Quando você vai discutir em sala de aula, por exemplo, métodos contraceptivos, a população toda acha que isso é um problema da mulher. Contracepção é uma questão feminina. Só feminina. E eu sempre digo, contracepção é uma questão de todo aquela que se coloca numa vida sexual ativa. Ponto. É responsabilidade de todo mundo. Dos dois. Porque a gente não faz, desculpa o termo, mas a gente não faz partenogênese. Né? Na biologia, o que é isso? É a reprodução que o indivíduo feminino se reproduz sozinho. Isso não existe. Sim. Na nossa espécie isso não existe. Então, peraí, a responsabilidade é de todo mundo, né? Então, destruir a educação ou causar a violência dentro da educação é afastar as pessoas da formação de opinião. Aí você vai ouvir falar em homeschooling. Nossa. Por que nós vamos tirar a criança da escola ou o adolescente da escola e botar para estudar em casa? Para ele ouvir só um lado, né? Então, você vai trazer para isso uma série de argumentos. Então, porque tem violência, porque tem perigo, é porque tem morte. Não, mas no fundo é para te tirar do debate. Entendeu? E eu volto a dizer, e precisa ficar bem claro, não é doutrinação, porque nem que se quisesse isso seria impossível. Não é isso. É ter o direito de falar e de ser ouvido.
é ter o direito de participar, é ter a sensação de pertencimento. Eu estou num núcleo escolar com pessoas da minha idade, com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas, e eu tenho aqui uma troca de informação que traz a minha construção, que me ajuda a formar uma opinião que seja minha e não do meu professor, não do meu colega, não de outra pessoa, mas minha e apenas minha. Então, quando você traz tudo isso como desmantelamento da educação, é você impedir as pessoas que tenham ideias próprias. Então, essa pessoa, ela não pode mais estudar. Portanto, ela vai aceitar o cargo de trabalho que está lá, porque ela precisa comer, precisa pagar boleto, então é aquilo que tem, é aquilo que ela vai fazer. E vai fazer calada. E não vai questionar, né? Então, destruir a educação, destruir a ciência, é calar as vozes de todos e todas. Não é só das meninas, é de todo mundo.